Olá, pessoal. Vamos à nossa terceira aula sobre o Excel básico, né? Então, dando continuidade à nossa aprendizagem, a gente vai ver agora sobre a estrutura de uma pasta de trabalho, ou uma workbook, assim como os vimos na aula anterior, né? Então, aqui na tela, ó, ainda continuo naquela mesma pasta de trabalho, tá? Dominando os fundamentos e interface. Estamos aqui na planilha de número 3. Então, o que nós iremos abordar aqui nesta aula, né? A pasta de trabalho, nós já vimos que o que é a pasta de trabalho? É o que nós popularmente chamamos de arquivo, né? Então, é o todo ali de um arquivo do Excel. Vimos também que uma planilha, o que é uma planilha? É o que nós popularmente chamamos de aba ou guias, né? Fica localizada aqui na base inferior aqui da nossa área de trabalho. E aqui nós temos a nossa planilha. Ok, mas o que nós temos, né, dentro de uma planilha? E é essa estrutura agora que a gente vai ver, né? Então, vamos ver aqui mais a fundo o conceito ali do que compõe essa nossa pasta de trabalho, né? Então, eu vou apertar aqui Ctrl O, e ele criou uma nova pasta de trabalho aqui para mim, ok? Nessa nova pasta de trabalho, eu tenho aqui várias planilhas, certo? Então, voltando aqui no nosso outro arquivo, então, planilha, o que é? É o que nós popularmente chamamos ali de guia, de abas, né? E essa nossa planilha, a gente vai ver ali o conceito de uma célula, o conceito de uma coluna, quantidade de linhas, né? Quantidade de colunas, onde que estão as linhas, onde que estão as colunas, como que eu identifico cada uma, como eu identifico o que é uma célula, como eu verifico qual é a célula que está ativa no momento, o que é um intervalo de dados, né? E o endereçamento, né? O endereçamento dessa célula. Então, a minha célula está ativa, qual que é o endereço dela? Tá? Então, veremos isso aqui agora. Então, pegando aqui essa nova pasta de trabalho, o que vocês vão reparar aqui? Vocês vão reparar que nós temos, na parte superior, várias letras, né? Então, essas letras, elas representam as nossas colunas, e elas são chamadas de títulos, bem como também que nós temos aqui na vertical os números. Os números representam as nossas linhas. Então, colunas e linhas são os títulos. Se você for aqui na guia exibir, você entrar na opção aqui no comando mostrar, você vai ver um flag ali de títulos. Se eu desmarcar isso daqui, ó, olha lá, as referências de letras e de números sumiram. Se eu clicar novamente em exibir, mostrar e marcar títulos, para lá, elas serão exibidas aqui novamente, ok? Então, sabemos que as nossas colunas, elas são representadas ali por letras, e as linhas, elas são representadas ali por números. Qual que é o início e qual é o fim, né? As colunas começam na coluna A e elas vão até a coluna XFD. Se você segurar o Ctrl e apertar a seta direcional para a direita, em uma planilha que ela está em branco, né? Olha lá, ele vai navegar até a última coluna. E olha lá a última coluna que nós temos, ó, XFD. Tiago, mas como assim XFD, né? Se eu vir aqui, ó, na minha célula, na minha caixa de nome, eu clicar e colocar Z1 aqui e der um Enter, olha lá, ele vai me levar para a coluna Z, para a linha de número 1. Se eu for à direita, o Z é a última letra do alfabeto. Então, depois ele começa de novo. A B, a C, e vai até o AZ. Depois, se eu vir aqui mudar, ó, AZ1. Qual que é a próxima? B. Então, BA, BB, BC e assim por diante. Ok? Então, até chegar lá no XFD. Certo? E os números? Os números vão de 1 até 1.048.576 linhas. Se eu clicar aqui em uma coluna, Ctrl, seta para baixo, eu vou navegar lá até a minha última linha, a linha de 1.048.576, certo? Então, eu tenho essa identificação, essas nomenclaturas aqui para saber essa estrutura da minha parte de trabalho, a estrutura dessa minha planilha, certo? Então, vimos aqui o que é uma coluna, o que é uma linha, aonde que elas iniciam e terminam.
Perfeito? Outro ponto aqui importante. Como eu verifico, né, o que que é uma célula? Ou o que eu sei o que é uma célula, né? Então, aqui, ó, uma célula. O que é, né? A célula, ela nada mais é do que o ponto de encontro entre uma coluna e uma linha. Então, quando uma coluna e uma linha se encontram, a gente tem aqui, ó, uma célula, certo? Se eu colocar aqui, ó, célula, cliquei nela, que são os nossos quadradinhos, né? Muitas pessoas falam, os quadradinhos ali da nossa planilha. Esses quadradinhos, eles são originados essencialmente por este encontro, né, de uma coluna com uma linha. E perceba que ao clicar aqui, ó, verifique aqui na caixa de nome, ó, eu estou ativo aqui no momento. Olha lá, estou ativo aqui. Cliquei nessa célula, olha aqui na caixa de nome, ó, coluna I, sendo representado aqui, e a linha, ó, número 12, ó, sendo representada aqui. Então, na caixa de nome, eu tenho ali o meu endereçamento. Eu verifico qual é a célula que eu estou ativo no momento. Ó. Se eu vier aqui para o lado, cliquei nessa outra, eu ativei essa célula, olha lá, mudou para J12. Se eu clicar aqui onde está escrito início, D4, essa é a célula que eu estou ativo no momento. Então, a caixa de nome, ela me permite fazer essa verificação. Eu consigo saber ali qual é a célula que estou ativo. Além disso, sabendo dessa referência, ao verificar uma célula ativa, eu logo referencio qual é essa célula, né? E essa nomenclatura, essa nomeação de célula D4, B10, A1, A2, o que que ela é? É o encontro, né? É a junção da coluna, da letra, com o número de referência da linha. Então, é sempre isso, sempre dessa maneira que a gente se tem uma célula aqui dentro. E aqui na caixa de nome, se vocês perceberem, eu posso também navegar, ó. Se eu colocar aqui, ó, I12 e der um Enter, eu naveguei para cá, ó. Se eu for na caixa de nome, ó, D4 e der um Enter, eu volto lá onde eu estava. Eu consigo navegar aqui dentro também, certo? Então, isso daqui é bem interessante ali, de vocês saberem no início, como usuários do Excel, né, para você poder desenvolver planilhas, para você verificar onde que estão os erros, certo? É conteúdo básico, mas é fundamental que tenha esse conhecimento, esse entendimento dessas nomenclaturas e desses itens. Já verificamos o que é uma coluna, o que é uma linha, o que é uma célula, então, qual é a referência, né, dessa célula, e agora a gente vai verificar o que é um intervalo, tá? Então, o que será, né, que é um intervalo? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, janeiro, ó, arrastei aqui até setembro, eu vou pegar aqui valor, e vou preencher aqui com valores aleatórios. Se eu falar assim, eu quero que soma os valores de janeiro até setembro. Então, eu vou fazer, ó, uma soma desse intervalo. Então, o intervalo é um agrupamento de células, é um agrupamento de valores que estão em várias colunas, ou em uma única coluna, representando uma lista de valores, ou representando uma matriz de valores. Isso é o intervalo, é uma seleção, tá? Se eu selecionar apenas uma célula, é um intervalo de uma única célula. Se eu pegar e selecionar aqui várias células, este é o intervalo. Então, ó, realize uma soma. Aí vamos lá verificar, ó. De 16, que é essa célula aqui, os dois pontos, quando eu falo em referência ao intervalo, os dois pontos significa até. Então, seleciona da E16 até a E24. Dessa maneira, o Excel vai fazer o quê? Ele vai somar todos esses valores indicados entre essas duas células, entendeu? Sobre este intervalo. Então, ó, fecho, aqui ele vai me dar soma. Como eu coloquei a função aleatória, a cada enter ou a cada tecla, cada vez que eu teclar em F9, os valores mudam. E, lógico, por consequência, o resultado também muda. Ok? Então, intervalo. Intervalo nada mais é do que a seleção de uma ou de mais células, estando em uma mesma coluna ou estando em várias colunas aqui.
Então, se eu colocar aqui, ó, igual aleatório. Ó, igual aleatório. Coloquei aqui vários valores, né? Se eu pegar aqui, ó, igual, soma, todos esses valores aqui. Olha lá o que ele está fazendo para mim, ó. Soma da célula I15 até a M23. Então, o que ele está fazendo aqui nessa soma, né? A I15 é essa daqui, ó. A M23 é essa última aqui. Então, o que ele faz? Ele verifica a linha inicial, que é a linha número 15, e vai na última, na 23. Então, ele pega todo este intervalo aqui de linhas para realizar a soma. E como que ele sabe qual que são as colunas, né, que ele vai somar? Ele pega a primeira coluna, que é a coluna I, e verifica que a última é a coluna M. Então, a M é aqui. Então, ele faz a soma de todo este intervalo de coluna e de todo este intervalo de linha. Por consequência, ele faz a soma de todos os valores que estão aqui dentro deste intervalo aqui selecionado, gerando para mim lá o resultado, certo? Então, toda vez que falar para vocês nos exercícios, nas explicações, ó, pegue o intervalo de A até Z. O que seria esse intervalo? É essa seleção ali de valores. E você pode fazer aqui, ó, somas, ó, igual soma, com diferentes intervalos, ó. Selecionei este primeiro grupo de valores, primeira lista, né, ponto e vírgula. E eu quero que a função soma, ó, faça a soma de todos esses valores e também desse outro intervalo aqui. O que ele vai fazer? Ela vai pegar a soma dos dois valores aqui, ó. Selecionei os dois, né, com o CTRL, 27,33, né? 27,33 aqui o resultado. Então, ele está fazendo a soma deste intervalo mais este intervalo aqui. Certo? Então, essa aula é bem curta, mas é uma aula que ela é importante. Então, a gente abrange ali toda essa parte aqui da estrutura da nossa parte de trabalho. Beleza? Então, a gente segue ali na nossa próxima aula e o conteúdo vai ser conhecendo a faixa de opções. Te vejo logo mais.